Bom dia a todos vocês! E hoje é sábado e sejam todos muito bem-vindos à nossa live de edificação nesse sábado. Um tempo de qualidade pra gente conversar, pra gente orar, pra gente escutar uma música que edifica, que nos renova as forças, que nos lembra quem é o nosso Deus. Mas desde eu começar, né, te desejando um bom dia, não sei onde você está agora, até você pode me contar, né, de onde você está assistindo essa live. E tem um aviãozinho que fica bem aqui do ladinho que você pode encaminhar para mais pessoas. Eu tenho certeza que vai ser um tempo de edificação, de autoconhecimento, de conhecimento do alto. E se você não me conhece, está chegando por aqui, tá vendo até agora pela manhã no sábado, a gente está fazendo essa live no dia 15 de março de 2025, mas talvez você vai ver isso à tarde, à noite, de madrugada, outro dia, vai ficar salvo por um curto período de tempo. Mas eu quero me apresentar para vocês. Eu sou Fernanda Pinheiro, uma psicanalista com base cristã. Tenho muita alegria de poder, através da ciência, através da fé, usarmos tudo isso como ferramenta de cura para as emoções e automaticamente cura para muitos relacionamentos, cura de muitos traumas. E é muito libertador trabalhar com terapia. Podemos atender tantas pessoas através da clínica Preciosamente, que você entrou aqui através do Instagram e você pode conhecer um pouquinho mais sobre a gente. Tem eu e tem também o pastor Thiago Pinheiro, que é psicólogo, psicanalista, tem atendido muitos casais, inclusive homens. Eu atendo de maneira específica mulheres. E se você é mulher, assim como eu, que gosta de conhecer mais, né, tanto sobre as emoções, como também sobre a palavra de Deus e ajudar outras mulheres, de repente você tem uma história aí de restauração e quer ser esse instrumento de cura para ajudar outras mulheres, nós temos aqui no Instagram, você pode acessar pela bio do Instagram, lá você vai encontrar o Mulher Preciosa. É um curso, uma ferramenta maravilhosa, onde você pode usar ali para ajudar pequenos grupos de mulheres para conversarem, colocar em prática desafios, muito recurso que vai primeiro Deus trabalhar com você e a partir disso você vai poder auxiliar outras mulheres também. Então assim, você vai acessar para um curto valor, né, que é apenas para a gente estar mantendo ali a plataforma, algo que Deus colocou no meu coração através das experiências, dos atendimentos, tanto antes mesmo de ser terapeuta, né, através do cuidado ali, juntamente com meu esposo, que é pastor nas igrejas, ouvindo ovelhas, mas hoje, assim como eu sou terapeuta, né, então tenho ouvido aí muitas adolescentes, muitas mulheres, tantas histórias que têm chegado pra gente de tantos lugares desse mundo, e é um privilégio ouvir e testemunhar, né, a restauração, o milagre, aquilo que Deus tem feito através desse processo terapêutico com base cristã. Então essa sou eu, né, Fernanda Pinheiro, e hoje eu me desafiei a vir aqui bater um papo com vocês sobre um assunto que eu percebo muito dentro desse ambiente dos atendimentos. Um assunto talvez não tão falado, não tão conhecido por muitos, mas que a gente precisa unir agora, né, tanto a ciência com a fé para podermos buscar se conhecer e buscar saber o que Deus tem para nos ensinar em meio a tudo isso. Afinal de contas, Fernanda, qual é o assunto? Eu não sei se você já ouviu falar, ou até mesmo viu aqui no meu Instagram, quando eu divulguei a live, que a gente iria conversar sobre negligência emocional. O que será isso? Vamos começar falando um pouquinho, né, de sintomas, porque às vezes as pessoas elas conhecem muito bem os sintomas, não entendem porque elas reagem assim, porque elas se sentem assim, e agora talvez vão descobrir, eu tenho isso, eu passei por coisas parecidas assim. E agora eu vou começar a ressignificar a partir desse autoconhecimento, porque às vezes sofria tanto com culpas, sem conseguir entender até mesmo o próximo, o outro, porque não entendia um pouco sobre esse assunto. Então vamos para a prática mesmo, vamos começar a entender sobre sintomas da negligência emocional, inclusive sobre a causa, sobre uma certa definição, né? Existem várias definições, mas uma que eu trouxe aqui hoje pra gente foi essa frase, ó: a ausência de algo necessário para o desenvolvimento emocional saudável. Então talvez você pense assim, talvez pelo próprio nome que está dizendo, é uma pessoa que foi negligenciada, abandonada, algum vai dizer alguém que foi abusado, alguém que foi espancado. Não necessariamente isso. Às vezes é uma pessoa até que teve pais presentes, até teve aquele pai que trabalhava bastante, que pagava todas as contas, estavam presentes na casa, mas não eram presentes. Não assistiram aquela pessoa ali, inclusive no momento da sua infância, em suas emoções, em suas necessidades. Talvez em algum momento aquela criança chorou, aquele menino, né, quis desabafar,
para com isso, engole o choro. Ah, isso não é importante não, o importante aqui é que tem que pagar a conta. Então ela foi negligenciada, ela não conseguia se expressar falando. Em muitos momentos ela tinha que ficar calada, ela não podia dizer o que ela estava pensando, sentindo, o que estava acontecendo, porque estava todo mundo focado nas suas próprias necessidades e ninguém olhou para ela, ninguém deu assistência a essa pessoa. Mas talvez tem coisas que você nem vai lembrar da sua infância. Muita gente fala assim, mas eu nem lembro da minha infância, parece que deu um bloqueio. E realmente isso acontece às vezes, né? O nosso cérebro ele nos bloqueia como mecanismo de defesa para que você nem venha sentir talvez algumas dores que estão lá. Mas tem coisas que talvez num processo de autoconhecimento vai ser necessário você lembrar para você poder curar e perceber, agora eu estou entendendo por que eu tenho determinados comportamentos hoje, mesmo já sendo avó, mesmo já sendo avô, mesmo sendo já um sogro, por que eu reajo dessa forma? Então, por exemplo, eu trouxe aqui alguns sintomas para a gente conversar de pessoas que de certa forma se sentiram negligenciadas lá atrás, talvez nem lembre muito bem como é que foi aquela sensação daquele momento, quando era um menininho, quando era uma menininha, que precisava ter sido visto, notado, mas muitas vezes se sentiu invisível. Sabe aquela situação onde as pessoas começam a fazer coisas inconscientemente para alguém me ver, alguém nota, né, que eu tô aqui, e às vezes acontece isso inclusive na criação de filhos, né? Eu já citei aqui esse exemplo, mas eu gosto de reforçar que às vezes os filhos, eles aprontam, né, fazem alguns comportamentos justamente para dizer assim, será que ninguém tá me vendo? Porque quando eu faço algo bom, quando eu cumpro lá as tarefas domésticas, não fiz mais que a minha obrigação. E de fato, né, os filhos, inclusive adolescentes, eles precisam entender que eles não são assim hóspedes, eles precisam colaborar. A mãe precisa ir juntamente com o pai aprender a delegar funções. Isso é muito saudável, dinâmico, para não sobrecarregar uma pessoa só. Só que às vezes quando algo que ele faz, que aquilo ali, por exemplo, o pai falou para chegar às 10 horas da noite, né, às 22 horas, e chegou ali às 22h10. Nossa, daí aquele comportamento desproporcional, aí já começa a xingar, você é um estúpido, você é um burro, você não é grato com tudo aquilo que a gente faz com você. Então ele resume aquele filho naquele comportamento, naquela situação. Quando na realidade talvez foi uma situação que o filho não atentou com a questão do horário, não correspondeu à expectativa dos pais no horário que eles queriam que chegassem, mas a gente jamais pode resumir um comportamento errado colocando aquilo como a identidade de uma pessoa. Mas naqueles momentos, né, com a falta de maturidade emocional, aquela pessoa absorveu. O que ela entendeu? Eu não presto pra nada, eu não sou aceita, não me amam, eu só atrapalho. E tudo isso vai entrando como peso, como sobrecarga emocional, como deserto emocional. E é tão interessante que talvez você se encontre hoje e pense, mas Fernanda, se tem alguém que está no deserto emocional, sou eu, né? E deserto é totalmente necessário. A gente vai ver que muitas experiências de homens e mulheres de Deus aconteceram no deserto. Quando a gente olha para a vida de Moisés, né? Aquele Moisés que foi criado no palácio, com a cultura, com a comida, mas Deus não lhe encontra ali no deserto. Ele foi, não lhe encontra no palácio. A primeira vez que ele vai ouvir Deus não é aquele glamour da riqueza, do poder. Ele vai ter a primeira experiência com Deus no deserto, depois ali quando ele está com 80 anos. Então, às vezes, o deserto é necessário, sim. Mas vamos falar um pouquinho de sintomas que parecem deserto, né? Então, vamos lá. Dificuldade em reconhecer e expressar emoções. Não sei se você já conhece alguém assim, talvez aquela tua amiga lá da França. Não, nem é da França não, é da Alemanha, Fernanda, sabe, né? Ou então a vizinha minha, ou então é meu cunhado, né? Que é aquela pessoa que é mais fechada, que tem dificuldade de expressar. Você não sabe se ela tá feliz, se ela tá triste, você não sabe se ela tá com raiva, porque ela é muito reservada, ela guarda demais. Ela tem dificuldade de verbalizar, dizer o que ela tá pensando, o que ela tá sentindo. Às vezes a esposa fala alguma coisa, quer entender o que tá passando no teu coração. Nada, tá tudo bem. É o máximo que fala. E aquela pessoa vai guardando, porque talvez em algum momento tentou se expressar, tentou, né, de alguma forma demonstrar algum tipo de afeto e foi negligenciada. Talvez em algum momento aquela criança, aquela adolescente esperou, por exemplo, o pai chegar de uma viagem pra dar um abraço e o pai deu aquele aperto de mão bem de longe, assim, sabe? Ou no máximo, não. Menos. E a gente sabe que essa questão do toque físico, às vezes também é algo muito cultural. Tem lugares, né, que as pessoas têm dificuldade mesmo com isso. E a gente precisa entender que essa questão da falta do afeto, onde também tem
palavras de afirmação, o toque físico, o tempo de qualidade, que são linguagens de amor, né? O serviço, o presente, essas maneiras de demonstrar afeto fazem total diferença nessa segurança emocional, porque o pai lá na infância, ele é aquele que vai conduzir o caminho no aspecto de mostrar a identidade, a segurança, a proteção, e a mãe vai te demonstrar o aconchego. Então essa pessoa que não teve esse aconchego, tanto físico como com palavras de encorajamento, ela, poxa, aquilo que era para ser algo natural, humanamente falando, é natural que se espera, né? É que uma criança ela venha para esse mundo e se sinta amada pelos pais. Mas muitas vezes é o contrário. Ela vem e ela sente uma dor terrível, uma dor de uma ferida aberta. E hoje, inclusive, na ciência já é comprovado que uma dor de uma ferida aberta, no nosso cérebro é ativado ali um espaço que é a mesma coisa que a dor que rasga a alma mesmo. É uma ferida, é um grito silencioso da gente. Eu tenho que passar a vida toda me esforçando, a vida toda trabalhando muito, a vida toda tentando agradar, tentando ser aceita. Por isso que eu tenho dificuldade de dizer não. Por isso que muitas vezes eu sinto um vazio na minha alma. Às vezes eu tô no meio de um monte de gente aqui, mas parece que eu não me sinto pertencente. Eu vou até na festa de aniversário de um parente ali. Tá todo mundo conversando, dando risada, mas de repente eu olho, que vontade de ir embora. Parece que eu não me sinto pertencente a esse lugar. São pessoas, inclusive, que têm como sintomas a autocrítica. Elas sempre se cobram demais, fisicamente falando, tem baixa autoestima, nada tá bom. Inclusive, por mais que elas se esforcem, às vezes são muito perfeccionistas, inclusive, né? Se cobram demais, mas nada tá bom, nada é suficiente. E criam comparações, parece que sempre o outro é melhor. Então ela mesma se cobra, não tem mais alguém aqui lhe cobrando, alguém lhe punindo, colocando de castigo, lhe agredindo, né? Ou lhe ofendendo, mas ela mesma, né? Se alguém for perguntar pra ela suas qualidades, ela não consegue achar, ela não sabe quem ela é, mas perguntar pra ela suas dificuldades, os seus defeitos, rapidamente ela vem com uma lista, porque é aquilo que ela tem mais facilidade de enfocar. Então ela é muito autocrítica, que é como se ela olhasse, né, para a sua menininha que sofreu essa negligência emocional lá atrás, e se ela hoje tivesse esse encontro, né, com essa menina, se esse homem hoje tivesse encontro com esse menino, ele ia botar o dedo na cara e falar assim: você foi burro, por que você escolheu aquilo, por que você fez aquilo, mas não para entender que as nossas crianças, né, aquilo que nós fizemos lá atrás foi baseado na falta do conhecimento que nós não tínhamos, né, foi baseado nas experiências, daquilo que ouvimos, que nós absorvemos. Hoje nós já temos mais maturidade, pelo menos esperamos que tenhamos, embora tem muitos adultos ainda que estão no leite, né, que ainda esperam que o outro lhe ofereça o alimento, como que é o bebezinho, né, tu sabe que a mãe vai prover esse alimento, mas depois que a gente cresce, a gente tem que correr atrás do alimento. E tem gente que pode estar na fase adulta ainda, se comportando como meninos, como meninas, com imaturidade emocional, porque estão presos a esse deserto ainda da negligência emocional, talvez colocando culpa. O problema foi a minha madrasta, o problema foi o meu patrão, colocando culpa nos outros e nunca olhando para si. São pessoas que têm uma dificuldade gigante de olhar para si. Elas sempre olham para os outros, a opinião dos outros, se ela colocar uma roupa, se ela for dar uma palestra, ela tá preocupada, o que os outros vão pensar, mas elas não olham para si e falam: ó, você tá avançando, você tá melhorando, olha de onde você veio. Elas não têm a facilidade de conversar com a alma dela, né, conversar com ela mesma, se encorajar e dizer assim: olha, show de bola, ó, comparado tudo que você trouxe até aqui, você tem avançado, você já conseguiu se formar, hoje você é um pai, hoje você é um ótimo profissional, mas nada do que você faça define quem você é. Essa é a grande questão. Então esses sintomas aparecem em vários fatores, por exemplo, essa dificuldade de confiar nas pessoas. Né? Então, por mais que alguém fale que você é bonita, que você é muito esforçado, que tem orgulho de você, tá estranho, como é que eu vou confiar? Porque aqueles que era pra eu confiar, aqueles que era pra eu literalmente me jogar, sabe aquela cena da criança que às vezes tá lá na piscina e o pai vai filha, se joga aqui, vai filha, se joga aqui, e às vezes sem nem pensar e pá, se joga. Como é que eu vou me jogar pra uma pessoa que às vezes eu nem conheço? Ou até mesmo eu estranho na minha própria casa, tá lá jogado no sofá, ou tá lá, né, mas não está.
tá pensando em um trabalho, tá focada nas atividades da casa, aquela Marta no fazer, e não tem tempo de qualidade para olhar no olho de uma criança e perguntar como é que você tá, um adolescente perguntar como é que foi na escola, às vezes eles não querem falar, mas de perceber os sinais, tem uma coisa estranha. Aquela menina era muito falante, agora ela tá quietinha, ela tá moada, e às vezes elas transferem essa responsabilidade, já sei, vou mandar pra igreja pro pastor dar jeito, vou mandar para aquela escola, vou pagar uma escola bem cara para ver se os professores dão jeito, vou mandar para terapia porque o outro lá vai assumir a responsabilidade que eu não sei assumir, nem quero assumir, porque pesa pra caramba. Então não dá para transferir essa responsabilidade. Mas quando os pais transferem essa responsabilidade para terceiros, porque não vovô, por mais que tentem, não são pai e mãe, por mais que tentem suprir, mas não adianta. Aquela mãe que criou os seus filhos sozinhas, ela batalhou pra caramba, mas ela não é o pai. Então, assim, é um peso muito grande que é colocado sobre ela, uma autocobrança muito grande, mas ela nunca vai poder suprir a falta de um pai. Cada um tem o seu papel, cada um tem a sua função. E isso foi gerando, né, sintomas. Então, esse autoabandono, até mesmo essa falta de se cuidar, né? São pessoas, às vezes, que pelo fato de elas não se olharem, elas têm dificuldade até mesmo de cuidar da sua aparência, de cuidar do seu corpo, de cuidar das suas emoções. Elas preferem cuidar dos outros. Se elas têm qualquer dinheiro, ela vai ajudar o outro, ela vai cuidar do outro, mas elas têm dificuldade de dizer assim, não, peraí, eu preciso descansar, preciso tirar férias, parece que assim, que ela não merece. Aquela crença de não merecimento, parece que ela não merece ser feliz em um relacionamento. Então ela tem dificuldade de olhar pra si, de cuidar dela e dizer assim, não, agora aqui é o meu limite. Eu posso sim ajudar, eu posso sim amar o outro, mas eu preciso também me amar, eu preciso também me respeitar, eu preciso me ver como o Pai Eterno me vê. Então são pessoas que têm essa dificuldade, essa autocrítica, dificuldade com autocuidado. Outra característica, né? Então eu falei aqui pra vocês sobre a dificuldade em reconhecer e expressar emoções, autocrítica severa, sensação de vazio ou desconexão. Muitas pessoas estão aqui, mas não estão aqui, sabe? Sabe aquela sensação, assim, de que tá tudo acontecendo ao meu redor, mas parece que eu não tô aqui. É estranho pra mim. É como se eu estivesse desassociada àquele local. Porque talvez em algum momento lá atrás eu estava passando por uma dor, por um trauma, estava até vendo alguma situação que me doía, mas eu tive que fugir para um outro lugar na minha mente. Por exemplo, tava vendo uma briga dos meus pais lá, aquela gritaria, aquela ofensa, e eu fiquei aqui brincando com os carrinhos, fiquei aqui brincando, ou então, né, tentei me distrair com outra coisa, mas lá no fundo eu sabia que o clima tava pesado, tinha uma coisa pesada acontecendo ao meu derredor. Então eu fico buscando fugas, eu tô aqui, mas não tô aqui. É mais ou menos isso, né? Essa dificuldade em confiar nos outros. Então pessoas às vezes que são muito pegajosas, né, ciumentas. Se você não manda mensagem pra mim, na hora que eu quero que você mande a mensagem, já acho que algo aconteceu, ou então já acho que você tá mentindo pra mim, que você já me traiu. Esse autoabandono e essa falta de autocuidado. Então isso vai gerar muita coisa, baixa autoestima, isolamento social e assim vai. Você tá vendo aí que tem muita coisa que parte dessa negligência emocional que não começou agora é um sintoma de causa que tá vindo lá de trás. Tá, Fernanda, você tá falando tudo isso e você falou que ia juntar aí com a fé. Não vi nada de fé. Vamos pensar um pouquinho em alguns personagens bíblicos agora, que inclusive passaram por situações assim, que tiveram a tendência a serem rejeitados, abandonados, negligenciados em muitos momentos. Por exemplo, vamos pensar um pouquinho sobre um personagem chamado Ismael. Deixa eu só abrir aqui algo para falar para vocês as referências certas, tá? Então, Ismael foi um personagem que a gente vai encontrar a história dele lá em Gênesis 21, né, capítulo 21, na verdade assim, tem vários versículos, do 14 ao 21, vai falar um pouquinho que ele mesmo sendo filho do pai, né, de multidões, das nações, Abraão, que tinha uma grande promessa, mas antes dele vir, existia uma história de alguém que tentou dar um jeitinho para precipitar as coisas, porque estava demorando demais, né? Então Sara achou que esse filho da promessa estava demorando, então inventou de pegar a sua serva para se deitar com seu marido. E aí veio Ismael no meio dessas confusões todas, esse
impulso de uma decisão precipitada. Mas em meio a essa decisão precipitada começa a rivalidade ali entre as duas mulheres, uma rejeita a outra, e ali a Sara toma um posicionamento e fala para Abraão, né, depois de um tempo, os pesquisadores falam, né, que esse menino Ismael já tinha aproximadamente ali uns 16 anos, já estava na fase da adolescência, já tinha vivenciado um pouco perto do pai, já tinha talvez ouvido, né, do pai o carinho, o amor, mas agora a sua madrasta também, né, a mulher do seu pai, fala que ele tem que ir embora. E o pai rapidamente, no outro dia de manhã, o que o pai faz? Ele pega água, pega pão, pega a mãe dele e fala assim, ó, vão. Né? Tá com o coração partido, Deus fala que vai cuidar do menino, mas a partir daquilo, eu acho que aquele menino pensa, meu pai do céu, né? Não, talvez ele não pensou isso, porque ele ainda não tinha tido essa experiência com o pai do céu, digamos assim, ainda, porque ele estava saindo da casa de Abraão. Logo depois, no deserto, ele vai ter essa experiência aí com esse pai celestial, digamos assim. Mas talvez aquele menino pense, meu pai tem tudo, meu pai terreno tem tudo, né? Financeiramente falando, é poderoso, ele manda, desmanda, tem todos os recursos e tudo que ele coloca aqui pra gente é um pouco de água, que logo vai acabar, um pouco de pão, e de fato essa água acaba. E aquele menino desesperadamente no deserto ali, onde se sente abandonado, rejeitado, o que é que vai ser do meu futuro? E ele chora. E a Bíblia fala que Deus, o Pai Eterno, vê o choro do menino. E naquela situação onde a mãe já estava desesperada e ela falou assim, vou ver meu filho morrer, então ela vai, deixa o menino ali, perto de uma figueira e vai para distante ali, porque ela não quer presenciar, né, esse sofrimento dele padecer e morrer de sede. Mas onde aquele menino já pensou talvez, né? Cadê meu pai? Cadê a minha mãe? Aqueles que eram para prover o amor, aqueles que eram para gerar segurança para mim, o que é que vai ser de mim? Aí o Pai Eterno vem com provisão naquele momento, vem com livramento e fala que dele vai vir uma descendência. E de fato veio a descendência de Ismael, a gente sabe até hoje, né? Aquela confusão que existe entre os povos, né? O filho de Isaac, que depois veio, que era o filho da promessa, era Isaac. Não de um jeitinho, né? Aquele jeitinho nosso, de querer precipitar as coisas, porque acha que tá demorando o tempo de Deus, como se Deus chegasse atrasado. E quando depois vem Isaac, aí fica a descendência de Isaac, a descendência de Ismael, até hoje a gente sabe que existe uma certa rivalidade. Mas esse menino que se sentiu abandonado, que se sentiu rejeitado, que provavelmente viu o sofrimento da sua mãe também, limitada, talvez tenha se sentido culpado, porque por que eu vim para esse mundo? Olha a dor da minha mãe, né? Olha quanto sofrimento eu estou causando. E muitas pessoas que foram negligenciadas emocionalmente, elas se sentem culpadas. Elas se sentem amarguradas, com muitas raízes realmente de amargura, de mágoa, de ressentimento. O que foi que eu fiz? O que eu deixei de fazer? Às vezes essa mágoa é pelo outro, mas às vezes essa mágoa é sobre você mesmo. Então Ismael passou por isso. Outro personagem também que eu quero citar aqui, que foi aquele filho também esquecido, né? Que no caso desse outro filho, o pai morreu. Então não aconteceu essa questão aqui do abandono mesmo do pai. Mas aí o pai morre e depois ele é esquecido pelos demais, né? Foi Mefibosete. Então a passagem de Mefibosete a gente vai encontrar lá em 2 Samuel 9. E assim, o pai morre e naquele momento ali que se descobre que o pai morreu em batalha, que o avô morreu também, que ele estava ali órfão naquele momento, a sua babá correndo, né, para tentar se salvar e salvar aquela criança, derruba a criança, ele fica paraplégico, digamos assim, fica deficiente, precisa da ajuda de outras pessoas, né, uma criança com essa dificuldade. Aí levam para Lodebar, um lugar deserto, um lugar árido, um lugar de pessoas esquecidas, de pessoas abandonadas, de pessoas rejeitadas, de pessoas marginalizadas. E é ali que ele cresce naquele ambiente. O ambiente lhe favorece, reforça essa condição de que eu fui esquecido, eu fui abandonado, eu fui rejeitado. E em meio a tudo isso, ele tem uma dificuldade física, onde muitas vezes você se olha no espelho e às vezes você pensa assim, eu pareço com esse pai, eu pareço com essa mãe, que até não gosto de olhar pra mim, porque me lembra essa pessoa que me negligenciou, essa pessoa que colocou muitas pedras na minha mochila, digamos assim, de peso, de palavras de acusação, né? Ou até mesmo faltou palavras, faltou abraço, faltou segurança, faltou incentivo, né? Então, em meio a tudo isso, Mefibosete já se vê
péssimo fisicamente. Ele tem a oportunidade, quando Davi, que era amigo do seu pai, manda chamar, será que tem algum filho de Jonatas ainda vivo? Alguém da descendência aí? Quero abençoar. Alguém lembra e vem buscar ele ali, né, com a ajuda de Davi, trazem, e agora ele na frente do rei. Davi, como é que ele se acha? Como é que ele se vê? Ele se percebe como um cão morto. E até mesmo dentro da cultura ali de Israel, os cachorros, eles eram realmente negligenciados, vistos como algo podre, algo sujo, algo que não valia nada. E é assim como Mefibosete se vê. Porque talvez ele pensou, cadê aqueles que eram para cuidar de mim? Embora ele era para ter nascido, e realmente ele nasceu como um príncipe, até vivenciou isso no começo da sua infância, mas logo depois veio a dor física e consequentemente emocional, foi criado um ambiente de abandono, de muitas negligências, de muito deserto árido, então ele não consegue se ver agora como um príncipe. E Davi, com a ajuda do próprio Deus, entendendo, né, que ele tinha feito uma promessa para Jonatas, restitui, né, Mefibosete ao seu lugar, você vai sentar à mesa comigo, você vai sentar como príncipe, aqui você vai ser honrado, aqui você vai ser tratado bem, aqui você vai ter terras, e ele não se vê dessa forma, porque ele está preso àquilo que ele vivenciou lá atrás. E quantos de nós, né, passamos ou já tivemos uma experiência assim, de se ver talvez como um Mefibosete se viu, um cão morto, algo nojento, algo repugnante, que se eu pudesse eu sumia, se eu pudesse eu desaparecia, se eu pudesse eu não sentia o que eu tô sentindo. Deixa eu contar para vocês um breve depoimento de alguém que se sentiu assim. Uma história que chegou aqui pra mim, olha só, eu vou ler esse depoimento e a gente vai trabalhar aqui sobre algumas coisas que foram entrando de peso emocional, de que foram consequências, né, dessa negligência emocional na vida dessa mulher. Essa mulher, eu vou dar um nome fictício aqui pra vocês, de Lourdes. Presta atenção, olha só. Sou filha de um adultério. Presta atenção. O homem com a mulher ali se relacionaram, mas, né, ela tá vindo de um adultério. Alguém ali tinha um casamento e estava sendo amante, e a partir disso veio a gravidez que não era esperada, era uma gravidez indesejada, né? Meu pai tentou que minha mãe me abortasse. Então, olha só, ela vem no momento que não é esperado, então desde o ventre materno não querem ela. Então, por mais que o Pai Eterno não foi pego de surpresa, o Pai Eterno, o Salmo 139 fala que ele, desde o nosso ventre, ele nos escolheu, ele determinou todos os nossos dias. Por mais que eu tente fugir da sua presença, ele está lá. Isso é o que a palavra do nosso Pai Eterno fala ao nosso respeito. Mas o que essa Lourdes sabia é que desde o ventre, em vez de ela estar sendo esperada, né, ter aquele becinho, aquele quartinho que ele esperava, o seu pai, que era para lhe proteger, falou, não quero, isso vai trazer destruição para minha vida, isso vai acabar com a minha história, então acaba logo com esse bebê, aborta logo. E esse pai, além disso tudo, né, ele bebia, se drogava, era agressivo, sua mãe não tinha um posicionamento também seguro emocionalmente e se sentia acuada, não se colocava na posição de protetora, de acolhedora. Então, em muitos momentos, a Lourdes vem a esse mundo para um milagre, para um livramento do Senhor, porque não era nem para ter vindo de acordo com os homens, mas ela vem e ela presencia várias situações, como traição, drogas, agressões, porque qualquer coisa que ela faça ou que ela deixa de fazer, ela é agredida, ela é xingada, então tudo isso vai entrando na sua vida. E também, né, como os pais não davam muita atenção pra ela, tipo, ela tava ali, mas eles nem sabiam onde é que ela tava, o que ela tava fazendo, o que ela tava assistindo. Entra um tio, infelizmente, abusador e se aproveita dela. Então, além de ela vir nesse contexto, né, já vim de um adultério. Aí eu tenho um pai que é drogado, onde tem muitas palavras que agridem, ações que agridem, aí vem o abuso também, a falta desse acolhimento dessa mãe, que em muitos momentos está presente, mas em outros momentos não está. Então, com que segurança emocional essa menina teria para o seu futuro? Então, em meio a tudo isso também, ela na fase da adolescência, ela decide, é melhor acabar com tudo isso, é melhor desistir dessa vida. Mas nesses momentos ali, onde ela tanto pensa sobre isso, ela conhece uma vizinha.
E ao se aproximar dessa vizinha, essa vizinha tem uma criação totalmente diferente, uma criação onde já foi restaurada pelo Pai Eterno. E essa vizinha começa a lhe convidar para ir para a igreja. E nesse processo de ir para a igreja, ela ouve falar desse Jesus que também sofreu rejeição, maus tratos, né, traições, e ela percebe a graça de Jesus. E aí ela começa esse processo de cura através da fé, desse autoconhecimento, um processo terapêutico para se libertar de tantas coisas, porque quando ela se via, ela não se via da forma que Deus a via. É mais ou menos assim. Deixa eu mostrar algo aqui para vocês. Aqui, achei. É como se o Pai Eterno tivesse criado um quadro bem lindo. Quando ele planejou você, ele fez com capricho, ele pintou cada detalhe, né? Cada detalhe, cada cor tinha um significado, e ele fez com o maior capricho esse quadro. Mas é isso que Salmo 139 fala, que a gente não veio de um susto, de uma causa, a gente não foi um erro. Esse era o plano do Pai Eterno sobre as nossas vidas. Só que pessoas que foram negligenciadas emocionalmente, elas não se veem assim. Quando elas pensam, né, sobre a sua vida, elas não se veem com esse quadro bem pintado, bem caprichado, feito com atenção, com carinho, com tempo de qualidade, que ele desenhou, que ele planejou. Cada detalhe nosso. Não é assim que essas pessoas se veem. Elas se veem como fosse essa grelha aqui, cheios, né, de buraquinhos, né? E aí, por mais que elas tentem pintar para tentar preencher esse quadro, para tentar colocar cor nesse quadro, mas esse quadro fica cheio de buracos. E aí elas vão nessa vida tentando compensar de alguma forma, né, esses buracos. Então, em meio a tudo isso, inclusive a Lutz passou por isso também. Ela vai tentar comer para achar uma dopamina, come doce, para tentar esquecer muitas vezes as vozes que ela está escutando, que ela não é bonita, que ela não é inteligente. Ou às vezes, em alguns momentos, vai pro vício mesmo. O vício da bebida, ou até mesmo vai para compulsão por compras, ou até mesmo vai entrar em amizades tóxicas que se aproveitam dela, que lhe humilham, que puxam o seu cabelo, que fazem bullying com ela. Você tá entendendo? Então ela vai tentar compensar. Entra em relacionamentos onde também é traída. Então aquilo que ela viu lá no seu lado de origem, de criação, ela está repetindo. Até mesmo porque daqui a pouco ela começa a trair os seus relacionamentos também, porque foi assim que ela aprendeu sobre relacionamento. Então ela tenta de várias formas tentar preencher esse quadro. Mas claro, não vai conseguir preencher esses vazios todos que ela tinha. Ela só conseguiu realmente entender quem ela era, a sua real identidade, quando ela foi acolhida, quando ela foi protegida, quando ela foi amparada pelo Pai Eterno, que foi aquele que lhe deu os sustentos. E ela percebeu que não só nesse novo momento que ela teve conhecimento disso, que existia um Pai Eterno que estava com ela todos os dias da sua vida, mas ele sempre esteve, inclusive lá atrás, quando outras pessoas tentaram contra a sua vida. Então, esse processo começa a mudar a sua história. Então, hoje eu queria conversar um pouquinho com você aqui, baseado na palavra quadro, por isso que eu trouxe o quadro aqui. A gente vai fazer um acróstico, tá? Baseado na palavra quadro. Se você puder anotar aí, anota para você não esquecer. Se você tá percebendo, meu Deus, eu tô vivenciando todos esses sintomas, tem uma história muito parecida, né? Tanto com a Lutz, como talvez um pouco com o Mefibosete, talvez um pouco com Ismael. Mas mesmo Ismael estando naquele deserto, mesmo Mefibosete estando naquele Lodebar, o Senhor viu. Né? A gente percebe ali que H, ela coloca que o Senhor que me viu. E o Senhor te vê. O Senhor te vê naquele momento que você chora, que talvez quem tá no cômodo do lado nem tá ouvindo, nem tá percebendo que você tá chorando ali no chuveiro, que você tá chorando ali no travesseiro, tá chorando ali no carro, mas o Senhor está te vendo. O Senhor sonda o teu coração, que muitas vezes está rasgado, dilacerado. Talvez você tá linda por fora, talvez você tá totalmente empoderado, aquele empresário, aquela pessoa bem sucedida, humanamente falando, tem tudo, mas tá vazio. Esses dias a gente viu, né, um vídeo da Anitta falando um pouquinho sobre esse vazio. Uma mulher que para alguns tem o recurso que essa terra pode dar, mas não encontrou ainda esse recurso eterno. A gente viu também o Justin Bieber, né, aquele cantor
internacional, eu vi alguns trechos de depoimentos dele que falava sobre esse vazio, que ele tentava compensar nas drogas. Então, esses vazios aqui que nós temos, nada e ninguém pode compensar. Mas, por exemplo, talvez você pense assim, poxa, esse meu pai eterno, ou quer dizer, meu pai terreno, como foi o caso de Abraão, ali que entregou só aqueles pães, entregou só aquela água, e era tudo que eles tinham. Então, às vezes a gente se apega a essa água, a gente se apega a esse pão, mas uma hora vai se acabar. Talvez alguém que em determinado momento te abraçou, te ouviu, te acolheu, que foi bom pra você, te ajudou financeiramente, mas essa pessoa não tem a água eterna, essa água acaba. Você precisa da água da vida, que é uma água eterna, que é insaciável, que você pode beber, e sempre vai ter algo novo para te dar. Então, por isso que a gente tem que estar nesse processo de cada vez mais ter sede da sua presença. E baseado na palavra quadro, a gente vai entender agora como é que eu posso ressignificar, como é que eu posso restaurar, sair desses sintomas dessa negligência emocional. Vamos lá? Anota aí comigo. A palavra questionamento. Primeira coisa, vamos começar a questionar. Por que eu tenho esse comportamento? Por que eu tenho tanta irritabilidade em determinados lugares, com determinados tipos de pessoas? Por que eu me isolo tanto? Comece a questionar. Por que eu me sinto assim? Por que eu penso assim? Quando você começa a questionar, já começa aí a despertar uma luzinha que tem coisas que precisam ser olhadas com atenção. Então comece a se questionar. Por que às vezes eu choro tanto? Por que às vezes eu sou tão acelerada, eu tenho que estar fazendo sempre muitas coisas, porque quando fico em silêncio eu fico desesperada, eu fico depressiva se eu não paro. Por que eu me cobro tanto? Comece a se questionar. Outra questão, o U da união. A gente precisa se unir, olha só, em construção de relacionamentos saudáveis. Na Lourdes foi muito importante a partir do momento que Deus permitiu que aquela vizinha que estava ali do lado da sua casa começasse a lhe impulsionar a um novo ambiente, porque o ambiente que ela estava era um ambiente de rejeição, um ambiente de agressão, um ambiente de muita negligência emocional, mas ela foi agora motivada a ir para um ambiente de pessoas também que tinham as suas histórias, né, feridas, mas estavam no ambiente da cura. Pessoas que estavam ali vulneráveis para dizer, eu preciso de cura e eu preciso do médico dos médicos. Então você precisa se unir com essas pessoas, você precisa se unir com pessoas que possam te levar para um novo nível. Eu te pergunto, você tem pessoas assim? Se não tem, comece a orar, comece a buscar na parte do Senhor pessoas que te ajudem a entender que você não é negligenciado pelo Senhor, pessoas que te lembrem a verdade do teu Pai eterno, pessoas que te lembrem que o mesmo Deus de Ismael, que estava ali no deserto, o mesmo Deus de Mefibosete, e que estava em Lodebar e restituiu ele, trouxe para o palácio, agora ele sentava na presença do rei, agora ele era tratado como príncipe. Esse rei dos reis se chama para sentar à sua mesa, te chama para procurar realmente te chamar não só como um servo, mas como um filho. Então, quando você está unido nesse ambiente, aquilo que você vê, aquilo que você escuta, seja música, seja um livro, sejam filmes, as pessoas que você conversa, porque se você, por exemplo, conversa só com pessoas que falam sobre traição, que falam só sobre dívidas, que falam só sobre fofoca, isso vai te influenciar. O nosso cérebro é espelho, daqui a pouco você está se comportando, você está pensando, você vê um filme de traição e o marido chega 10 minutos atrasado na hora do almoço, já começa a achar que tem coisa, porque aquilo te influenciou. De maneira consciente ou inconsciente, você começa a incorporar, né, aqueles pensamentos daquela personagem do filme lá, daquela série que você assiste. Então começa a selecionar melhor quais são as coisas que você tem se unido aí, que tem gerado princípios e valores pra você. Até porque às vezes a gente vê em vários casamentos, tem pessoas que querem até a restauração do casamento, mas não sabem como fazer isso. Elas não sabem como ser marido, elas não sabem como ser pai, porque às vezes não tem referências. Elas não têm alguém que lhe ensine, porque lá atrás foram abandonadas, ou já tinham um pai presente, mas era um pai totalmente ausente. Eles eram órfãos de pais vivos. Então, sem ter referência é muito difícil, né? Repetir de uma maneira saudável. Geralmente se repete de uma maneira que vai gerar dor. Então, preste atenção nisso, tá? A letra A do quadro, né? A gente falou o que sobre questionar, o de união, se unir com aquilo, né, que vai agregar para você. O A do autocuidado. Porque lembra que eu falei que um dos sintomas é essa falta do autocuidado. Olhe para você com carinho, olhe para você com empatia, não com comparação. Valorize as suas conquistas, tire tempo de qualidade para cuidar do seu corpo, para cuidar da sua alimentação, para cuidar das suas emoções. Tem gente que foca só numa área, né? Gasta
fortunas com um monte de vitamina, suplemento alimentar, e tornam o seu corpo o seu ídolo. Estão, inclusive, em ambiente de pessoas que só falam em corpo, 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 ostentam o corpo. E se por algum motivo elas engordam, elas já se acham podre e pensam em fazer cirurgia, daqui a pouco elas se veem de maneira distorcida. Elas acham que o nariz dela é muito maior do que é, acham que a barriga dela é muito maior do que é, e pensam em cirurgias e fazem mais cirurgias, porque a sua distorção é gigante. Por mais que alguém fale, não, tá tudo bem, não tá, eu preciso mudar. E elas vão cada vez mais anulando aquilo que foi pintado pelo Criador, aquilo que foi projetado por Deus, e elas vão tirando a imagem que era para elas ser do Senhor, a imagem, né, do próprio Criador, e vão anulando, né, e elas não conseguem ver a beleza que Deus fez nelas. Elas não conseguem ver o seu valor, elas não conseguem ver a sua capacidade, elas não conseguem ver as suas conquistas, elas só veem os lados negativos da sua história. Por isso que vem culpa, por isso que vem mágoas, por isso que vem coisas que aprisionam elas para avançar e conquistarem coisas maiores, porque a sua percepção está distorcida. Ah, Fernanda, mas eu não tenho vontade de me cuidar, eu não tenho vontade de fazer atividade física, eu não tenho vontade de orar, eu não tenho vontade. Não é sobre vontade, é sobre motivo, é algo que eu falo sempre aqui. Você tem motivos, porque você é templo do Espírito Santo de Deus, então cuide do seu cabelo, cuide para ter um sorriso lindo, vai sem vontade, a vontade da dopamina vai vir depois, ok? Desenvolvimento, a letra D. Esse desenvolvimento é continue avançando, não retroceda, busque aprender, busque se conhecer, busque estudar, desenvolva habilidades aí para o teu cérebro, lendo, né? A leitura é fantástica, né? Porque o cérebro, ele começa a absorver, daqui a pouco você tá sonhando com aquilo que você leu, porque ele vai acreditando, toda a informação que a gente vai passando, ele vai acreditando. Se for um conteúdo bom, show de bola, isso vai agregar, isso vai desenvolver você emocionalmente, espiritualmente. Se for leitura da palavra de Deus, então, maravilha, porque por mais que a tua mente mentirosa venha querer, né, te enganar, mas você vai ter versículos da palavra de Deus, histórias de personagens bíblicos para dizer assim, não, o mesmo Deus de Mefibosete, de Ismael, o mesmo Deus, aqueles que sofreram na negligência emocional, é o meu Deus, que pode mudar o futuro, pode mudar a história. Então você rebate com a verdade, mas para isso você precisa se alimentar, para isso você precisa conhecer, para isso você precisa estudar, para isso você precisa se conectar com esse conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Então busque sim se desenvolver em vários aspectos, não fique estagnado não. Ah, eu nasci assim, morri assim, você sempre é assim. Não, pelo contrário, queira avançar. Avance cada dia mais e mais, para que todos olhem para você e não vejam você, mas vejam Jesus, que você possa ter a mente de Jesus. Uma mente que está pronta ali, inclusive, para que do seu coração, que a boca fala que tá cheio de coração, mas que agora o seu coração restaurado possa fazer com que você fale palavras que vão encorajar, que vão testemunhar, que vão elevar outras pessoas também a esse desenvolvimento, que a tua cura de dentro para fora possa gerar cura nos teus filhos, nos seus irmãos, nas pessoas que trabalham com você, que todos possam reconhecer, tem um bom perfume aqui, que é o bom perfume de Cristo, que é uma mente preciosa, é uma mente transformada, não se moldando ao padrão deste mundo, mas sendo transformado. Ah, porque lá atrás me ensinaram assim, mas isso que me ensinaram, aquilo que eu vi, é coerente com aquilo que eu li da palavra de Deus? Se sim, show de bola, mas se não, não faz sentido, não é algo que eu quero levar. Então, desenvolvimento é fundamental. Você está desenvolvendo, ou quando você olha 5 anos atrás, você estava estagnado, sabe? Assim como você não estudava, assim como você não tinha vontade de melhorar profissionalmente, continua na estaca zero. Ou você percebe que você está avançando e continue, não fique olhando para trás, porque esse olhar para trás é que nem a mulher de Ló, vai querer com que você fique paralisado, virando uma estátua de sal. E vai te impedir de avançar para as promessas que Deus tem para a tua vida. Restauração, letra R da palavra quadro, restauração, anota aí. Então, quando começa, né, todo esse processo aí de união, de autocuidado, desenvolvimento, a restauração acontece. E essa restauração não é que eu vou esquecer o que fizeram comigo, mas agora eu já liberei perdão, mas agora eu posso até
entrar em uma casa onde eu presenciei muitas coisas, por mais que eu lembre, mas aquilo não me dói mais. Eu posso ver aquela pessoa e olhar para ela como olhar agora de graça, porque se não fosse o Pai Eterno, eu também tinha feito o mesmo. Eu tinha feito até inclusive pior, porque eu só vou conseguir ser restaurada com a graça, que é o favor imerecido, com esse perdão que me liberta, que me cura, que me transforma, que me lava, quando eu me aproprio daquilo que eu sou em Deus. Restauração. E o O aqui é do olhar, a sua consciência sobre si mesmo. Então a Lourdes, ela fala que ela foi buscar também a terapia, ela foi buscar olhar para ela. Porque tem vezes que a gente fica tão focado em olhar para o trabalho, olhar para os filhos, olhar para a igreja, para o trabalho da igreja, e a gente esquece de olhar para a gente. Quando ela olhou para sua história, ela percebeu que os sintomas que ela vivenciava hoje na fase adulta de negligência emocional tinha essa raiz lá de trás. Foi a falta de um afeto, foi a falta de uma atenção e muitas vezes um excesso de peso, um excesso de cobrança que desencadearam muitas amarguras e ela mesma já estava se negligenciando emocionalmente e fisicamente, já não se amava, já não se cuidava, já se culpava, né, já se rejeitava. Então quando a gente começa a olhar pra gente, a gente começa a perceber, sim, somos limitados, somos pecadores miseráveis, mas o Senhor me ama, o Senhor me perdoa, eu posso confessar, eu posso me arrepender, eu posso mudar o rumo da minha história. Agora, se eu não me arrependo, a tendência é repetir padrões. Então, por exemplo, um outro personagem que não teve essa oportunidade de vivenciar o arrependimento, que não foi restaurado a sua identidade, né? Por exemplo, Absalão. Absalão, ele presenciou algo na sua família onde a sua irmã foi abusada pelo seu irmão. E aquilo ficou guardado no seu coração, aquela raiz de amargura ficou guardada, a injustiça de ver que seu pai tinha todo o poder e autoridade para fazer algo, não fez nada. Seu pai Davi, inclusive, por mais que fosse o homem segundo o coração de Deus, mas como pai ele fraquejou, ele foi negligente emocionalmente ali com seus filhos naquele momento, ele não se posicionou. E devido a isso, Absalão planeja, né, a vingança. E ele mata, né, planeja a forma de matar o abusador da sua irmã, que ele tanto amava, que inclusive morou com ele depois disso. Aquela irmã onde o irmão que abusou, depois do ato ali, do abuso, ele tem nojo dela, expulsa ela. Então aquela menina ali tem a sua virgindade roubada e agora ninguém mais ia querer ela, porque agora, né, ela já foi violada. Então aquela menina estava totalmente rejeitada e eu acho que Absalão, vendo a dor dela, ele atrai aquela dor para ele também e devido a isso o pai não se posiciona, então ele planeja dar o jeitinho dele, então eu vou acabar com essa dor, vou matar aquele que fez o mal para minha irmã e gera ali uma vingança, gera-se uma vingança e essa vingança, né, é uma coisa que puxa atrás da outra, porque depois ele volta para a cidade do pai, fica 2 anos sem ter contato com o pai até permite que ele volte. Antes o pai tentava também ir atrás dele para se vingar, mas é uma vingança que também o pai tem medo que ele seja morto, até avisa para os soldados, ó, não matem ele, mas diante daqueles 2 anos ele fala, não, era melhor que eu estivesse em outra cidade, que eu estivesse longe, porque eu tô aqui me trouxeram para a cidade do meu pai, mas eu não tenho acesso à sua presença. Então isso vai aumentando em seu coração e ele vai bolando aquele plano de vingança. Então eu vou roubar o lugar do meu pai, vou ser simpático, vou agradar as pessoas. E nisso de agradar as pessoas, o que acontece? Né? Ele rouba o lugar do pai, rouba o reinado do pai, vira aquela bagunça, depois acaba sendo assassinado. Então ele não tem a oportunidade do arrependimento. Aquela dor só gerou dor. Uma dor foi gerando dor. Então a gente que decide, a gente não pode decidir o que o outro vai fazer ou deixar de fazer, mas eu decido o que eu vou fazer com a minha dor. Eu vou gerar mais dor, mais vingança, mais traição, mais angústia na alma de outras pessoas, inclusive da minha descendência, né? Porque querendo ou não, ele deixou a sua descendência também ali e em meio a tudo isso, eu que decido o que eu vou fazer com aquilo que eu recebi. Eu vou passar pra frente ou eu vou olhar pra minha história, encerrar alguns padrões aqui, como a gente conversou na semana passada aqui, e ressignificar pro meu futuro, ok? Mas lembre-se que o Pai Eterno, agora eu quero finalizar lendo trechos dessa verdade da Palavra de Deus que você não pode esquecer, porque a dor, ela pode até te quebrar, mas a graça é aquela que é suficiente para te restaurar. Olha lá o que diz em Salmos 27:10. Presta atenção, diz assim, ó: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Aleluia. Olha só o que diz em Isaías 49:15. Pode uma mãe esquecer do seu filho que amamenta. Ainda que ela se esqueça,
eu jamais me esquecerei de ti. O Brasil ele tem vivenciado um tempo de muita orfandade, inclusive paterna, né? Muitos homens têm negligenciado esse papel e por isso muitas vezes mulheres sobrecarregadas pegam esse odre aqui nas costas, pegam esse peso dessa responsabilidade que, né, era para ser dividida, e em meio a tudo isso elas vão tentar assumir esse papel do homem da casa. Mas algo que é meio incomum é uma mulher, a mãe, abandonar, ainda mais um bebê que está amamentando. Mas por mais que isso aconteça, e infelizmente isso acontece, a gente percebe, né, que mães que abandonam o bebezinho até em um lixo, mas por mais que isso aconteça, eu jamais me esquecerei de ti. Isso é a palavra do Pai Eterno. E Mateus 11:28 fala: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. E eu queria encerrar esse nosso momento com uma canção que eu gosto muito, que fala Lá. Ela me lembra muito o Salmo 139, para lembrar que eu posso ir para qualquer lugar, posso, né, mudar de país, eu posso nunca mais ver aqueles que me negligenciaram, mas independente de onde eu esteja, como eu esteja, lá ele vai me encontrar, o Pai Eterno vai me encontrar, porque ele sempre esteve comigo, ele sempre me viu, eu não estou invisível aos seus olhos, por mais que eu queira a atenção de pessoas, mas para o Pai Eterno, ele sempre estará comigo. Olha a letra da canção. O canto mais distante do lar, a tua mão está lá, acima do universo, Nas linhas de um verso, as linhas de um verso lá, a tua mão está. tua mão está. Eu posso ir para qualquer lugar, mas a mão dele está comigo. Se eu for ao céu, ao mais profundo do mar, A tua mão está, Senhor. ali tua mão está, Ali tua mão está. ali tua mão está. Onde quer que você esteja, a mão do Senhor está sobre você. Nem sempre eu posso Mesmo que você não veja, mas você não é invisível para Ele. ver meu olho, Muito além do nosso olhar. a tua mão está, a tua mão está. Nesse firmamento, Em todos os momentos. em todos os momentos lá. Você pode lembrar disso em toda e qualquer situação. Ele esteve, está e estará com você todos os dias. É a segurança que precisamos. Quando a gente se apropria dessa certeza, a gente percebe que a gente não é negligenciado pelo Senhor. Pelo contrário, somos acolhidos por Ele. No abraço que consola, Ó, esse abraço que consola. a tua mão está, Senhor. Se está, se eu for ao mais profundo do mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Mesmo que eu não veja, Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, obrigado, Jesus. Porque mesmo que eu não veja, eu sei. tua mão está, Ela sempre estará. tua mão está. Ele está contigo hoje, Quando amanhece, em toda e qualquer situação. Você consegue perceber a presença dele? Deus está, está, Deus está, Deus está, Deus está, Deus. Obrigada, Jesus, por essa certeza. Em toda e qualquer situação eu posso confiar, eu posso ter o amparo. Nossa alegria está, se eu for ao céu, ao mais profundo mar. Você nunca será esquecida ou esquecido pelo Senhor. Você não é invisível aos olhos dele. Nem sempre eu posso ver, Eu creio, Pai. além
Quantos momentos a gente se sente assim esquecido, abandonado, mas Ele está vendo. Aleluia. Obrigada, Jesus, por isso. Amém, amém. Vamos orar? Vamos falar com esse Pai eterno? Vamos se apropriar dessa presença, desse cuidado, dessa soberania, que é tudo que nós mais precisamos. Vamos falar com Ele? Quero te convidar onde você esteja agora, que você possa fechar seus olhos, abrir seu coração e perceber que Ele te vê. Ele te vê quando ninguém está te vendo, Ele te sonda. Ele sabe sim das tuas limitações, inquietações, mas Ele também vê o teu amanhã. Ele vê a tua dor de hoje, mas Ele vê também a tua cura. Ele vê exatamente o teu futuro, porque os planos dele são muito maiores e melhores do que os nossos. Eu lembro de muitos momentos da minha vida que eu estava em uma cama com dor, achava que ninguém estava me vendo, mas hoje eu percebo que sim, Ele estava me vendo. E Ele já estava vendo que eu estaria aqui hoje com você, testemunhando que hoje eu sou curada, restaurada, liberta. Hoje eu sou instrumento de cura para outras pessoas, porque o Pai Eterno me assistiu. Quando talvez faltou um abraço terreno, quando talvez faltou um encorajamento terreno, mas Ele estava lá enxugando as minhas lágrimas, às vezes em silêncio, às vezes sem muita movimentação. Talvez eu achasse que Ele não estava. Quantas vezes eu achei que Ele não estava? Quantas vezes eu achei que Ele não se importava? Mas Ele estava lá. Pai, nós queremos te agradecer pela tua paternidade, nós queremos te agradecer pela tua companhia, pela tua proteção, porque nós somos frutos da tua criação, que o Senhor pintou a nossa história, que o Senhor nos planejou com excelência, que não foi nada que alguém aqui na terra fez ou deixou de fazer que pode ou poderá atrapalhar os teus planos sobre nós. Nós somos filhos e isso é um privilégio. É um acesso que o Senhor nos dá à tua presença. Podemos chamar o Senhor de Abba Pai, de podermos saber que nós não somos negligenciados em momentos de dor ou em momentos de comemoração e de celebração, mas o Senhor vibra com cada uma das nossas conquistas e o Senhor também sente a nossa dor, nos acolhe, nos ampara como Consolador, aquele que é o Espírito Santo, Deus, que sonda tudo aquilo que há em nós, tirando todas as impurezas, tirando todas as raízes de amargura e transformando, Senhor, em cura, nos dando livre acesso ao Senhor e acessando, Deus, a tua paternidade, a tua proteção, a nossa identidade, o caminho para o nosso futuro, que nós não possamos morrer no deserto, mas que o Senhor nos liberte, que nesse deserto também a gente possa perceber o teu cuidado. Pai, vai com cada pessoa que aqui está, aquelas que vão assistir essa live, cada pessoa que sofre nesse momento, uma enfermidade física, emocional, uma aflição financeira, um medo, uma ansiedade, uma vontade de desistir, uma dificuldade, Senhor, de se libertar de compulsões, de vícios, de comportamentos, meu Pai. Pessoas que se sentem traídas, pessoas que se sentem agora, Senhor, negligenciadas pelo mundo, pessoas, Pai, que não veem esperança no amanhã. Abraça os teus filhos nesse momento, traga refrigério, consolo, traga, Senhor, a paz que vai além do entendimento humano. Fale com elas, que esse final de semana vai ser um final de semana de crescimento, Deus, emocional, de crescimento na tua palavra, de se unir com outras pessoas, desenvolver a sua fé, de poder, Deus, ter o quadro da sua vida, Senhor, restaurado, que eles possam se ver como o Senhor vê, porque nós somos a sua imagem, a sua semelhança. Restaura a nossa história, restaura, Senhor, tudo aquilo que é em nós, que ainda está quebrado, Pai, que a tua graça nos restaure, que a tua graça, Senhor, nos direcione com alegria para vivermos cada um dos nossos dias, Pai. Independente da situação, vai abrindo as portas que só o Senhor pode abrir, vai acessando os lugares que só o Senhor pode acessar, trazendo a restauração de casamento, restauração de relacionamentos familiares, de pais com filhos, Pai, de sogras com noras, vai acessando, Senhor, o mais profundo da alma, libertando de qualquer tipo de idolatria, Senhor, qualquer tipo, Deus, de feitiçaria, qualquer tipo, Deus, de dependência emocional e transforma, Senhor, tudo isso num consolo, num abraço, num refúgio do Senhor, que cada um de nós tanto precisamos, sabe? Que possamos compreender, Deus, que o Senhor é o aconchego, que nenhum vazio, Senhor, nos define, mas que o Senhor é aquele que nos completa, Deus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe grandemente vocês. Obrigada por estarem comigo até aqui, nessa manhã de sábado, que Deus possa te abençoar e que alegria é poder falar desse Pai eterno que nos supre, que nos completa, que é o nosso sustento, né? E foi Ele que pintou a nossa história.
Então viva aquilo que Deus criou para você, não que as pessoas querem que você seja, façam, porque o autor da tua história não te planejou com defeito, não te planejou para uma vida miserável, mas ele quer te dar uma vida com cores, uma vida com abundância, uma vida de esperança. Deus abençoe vocês e compartilhe essa live para edificação de mais vidas. Um abraço, gente. Tchau, tchau.